pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um KIC Porque hoje especial. Hoje eu tô com dois amigos queridos que vêm aqui trocar a experiência deles com a gente. É um tema que eu entendo que é um tema mais árido, vamos falar sobre perícia médica, perícia judicial, mas nós vamos deixar ele um pouco mais leve e principalmente abordar com vocês alguns aspectos que vocês podem não conhecer, mas que vão fazer relevância no dia a dia de vocês. Então, quero dar minhas boas-vindas ao meu amigo Dr. Milton Naon. Um prazer. E a minha amiga doutora Wanda Elizabeth. É um prazer também. Prazer. Prazer é meu. Doutor Milton, por favor, fala aqui com o pessoal, fala pro pessoal quem você é, como é que o senhor veio parar aqui, o que você pode ajudar. Bom, tudo começou quando a gente gritou, passamos para a Nacional de Medicina. Mas se terminou em 69, foi só um tempinho rápido. Então, médico há pouco tempo, né? Só 55 anos. Que beleza. Que beleza. Cirurgião plástico esse tempo, e a gente tem o prazer de estar fazendo já há alguns anos perícia médica, junto com você, desde o começo. E por isso a gente está aqui hoje, para conversar sobre isso. Obrigado. Doutora Wanda, por favor, fala pro pessoal que quem não conhecer a doutora Wanda Tomilton tá errado no mundo, né? Mas vá aqui, né? Não, que nada. São 45 anos de medicina, né? De cirurgia plástica, praticamente. E, assim, com muito prazer em fazer a cirurgia plástica, mas chega um momento em que tem a hora de pendurar as chuteiras e fazer o que com todo o meu conhecimento? Então, dedicar esse conhecimento aos meus colegas que continuam na prática e poder colaborar com a cirurgia plástica cada vez mais qualidade para ela e para os colegas que estão na profissão batalhando aí. Eu acho muito interessante, e essa é uma coisa que eu gosto bastante, é justamente aliar essa parte da experiência há situações práticas que acontecem no dia a dia, quer seja para evitar um litígio ou quer seja para auxiliar o médico no litígio. É muito comum as pessoas pensarem que quem defende médico é advogado. Eu não acho isso. Quem defende médico, primeiro é o próprio médico, com boas práticas. É verdade. E depois, o trabalho do advogado, junto com a sua equipe, é mostrar para o juiz que aquele médico tem boas práticas, se é que aquilo não ocorreu em função de uma má prática médica, mas em função de uma fatalidade. Da onde veio, eu queria a opinião de vocês dois, começando, obviamente, com aquele princípio ladies first, começando com a doutora Wanda, de onde veio, assim, a perícia médica? De onde surgiu perícia médica? Por que entrar nisso? Na minha vida? Foi durante a minha, enquanto mulher e quando eu entrei na cirurgia plástica, era muito difícil. Tinham poucas mulheres na época. Eu vi a foto. Lá no Instituto tem a fotinho lá, eu vi a foto. É verdade, eram poucas mulheres e a gente não era assim vista com as possibilidades de entender de estética tão bem quanto os homens para as mulheres. E foi curioso porque os homens entenderam isso muito melhor do que as mulheres, porque os homens queriam ser operados e eles vinham ao consultório. Quando era outro homem, parecia que existia uma crítica. É uma coisa masculina, não sei porquê. E aí eu tive a oportunidade de tratar de vários. Então eu tinha durante um período, a maior parte da minha clínica eram homens que eu não fazia nenhuma crítica às suas necessidades e achava que era possível, mas eu estou falando de um tempo que já passou. Era muito diferente essa época. Era muito diferente. Porque e é contraditório, porque hoje, ainda mais se eu for fazer um paralelo com hoje em dia. Então, as mulheres acreditavam muito mais no senso estético masculino. Exatamente. Do que o feminino. Exatamente. E o movimento que a gente encontra hoje justamente é o contrário disso. A mulher sabe o que a outra quer e o que ela precisa, aonde colocar as cicatrizes. E o sentimento, né? E o sentimento, por que ela sente isso, o que ela sente, por que ela quer esconder aquilo, quer melhorar aquilo outro. E principalmente agradar o homem, né? Que é o básico dessa história toda. Nossa, esse negócio de agradar o homem hoje é uma coisa muito complicada. Porque hoje eu vejo muito isso nos consultórios, na minha parte clínica, né, de consultoria, eu vejo muito mulheres cirurgiãs hoje despontando, mas com muita procura feminina. Sim. Muito. Sim. E os homens, aí sim, alguns homens
que já despontam para o lado masculino, entendendo, principalmente com prótese corporal, ou trabalhando em outras situações, mas que entendam mais a necessidade. Então eu vejo muito mais a separação, diferente do que como começou. É verdade, essa foi a evolução. Começou diferente disso e hoje em dia é isso. E o que, assim, quando você me fez a pergunta, me fez querer hoje, depois de tanto tempo operando, o desejo de entrar na perícia e na assistência técnica para os colegas, foi exatamente o fato de sofrer um processo. Esse processo médico que todos nós temos muita dificuldade em lidar, medo e preocupação, e na maioria das vezes ele ocorre ou por um problema que pode acontecer num pós-operatório como uma complicação, que é exatamente sobre o meu caso, ou então por um desgaste na relação médico-paciente, que é o mais frequente, que é o mais comum, mas isso foi o que me levou à perícia. Quer dizer, eu fui processada há muitos anos atrás, acho que talvez um dos primeiros processos que eu tenha ouvido falar em cirurgia plástica, eu estava nele. Isso é 1995, eu fui processada. E por uma complicação, uma cirurgia de abdômen, e que, graças a Deus, ao final de 5 anos, depois de muita luta, eu consegui, inclusive, uma jurisprudência com relação à cirurgia de abdômen. E isso me motivou, depois desse tempo todo trabalhando, querer que esse conhecimento fosse levado para os colegas que precisam que a coisa seja bem explicada. Na maioria das vezes, os advogados e os juízes não entendem o que aconteceu naquele fato ali, naquele caso em si, por que evoluiu para aquilo, como evoluiu para aquilo. E a coisa melhor para mim é poder explicar para o advogado, de fato, aonde é o ponto para a defesa daquele colega e principalmente da especialidade. A cirurgia plástica não pode ficar mais banalizada do jeito que ela está. Eu acho que ela precisa de ser qualificada cada vez mais e eu estou aqui para fazer isso. Eu acho muito interessante porque quando escutando o seu relato, para mim foi muito claro de que a percepção dessa experiência negativa que é sofrer um processo, ela é traumática, ou pelo menos naquela época, ela foi tão traumática ao ponto de você falar, eu entendo a dor de quem está passando por isso, então seu grau de conexão com as pessoas que estão no banco dos réus, somente profissional médico que está no banco dos réus, é uma conexão diferente de quem talvez nunca tenha passado. Isso mesmo. Muito legal. Muito bom. Muito legal. É verdade. Doutor Milton, o seu tem um histórico considerável, hein, querido? Fala pra gente. Na verdade, perito a gente pode famoso. até começar. Rapaz. A gente pode começar ao contrário da doutora Wanda Elizabeth, porque não foi pensando nos outros, foi pensando em mim mesmo que começou a ideia de me enfronhar nos conhecimentos de perícia médica judicial. Para a gente fazer um histórico rápido, o fato de ter tido um passado de atuação política, de lutas desde o movimento estudantil, me levou a ter, eu diria, uma vivência nessa área de trato político. Tem uma lei hoje que é da sua autoria, que todo mundo conhece, não é? Graças a Deus essa está funcionando, que é a lei do cinto de segurança. Foi o senhor que criou a lei do cinto de segurança, a obrigatoriedade do cinto de segurança. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e transporte de menores de 12 anos no banco de trás. Que beleza. Também a criança tem que estar bem protegida sempre, e isso não tem sido feito de acordo com a lei. O do cinto de segurança, felizmente, sim. Pegou, a totalidade das pessoas faz. E a gente, inclusive, teve trabalhos, meses depois de aprovar a lei, da queda de traumatismos faciais e torácicos, poucos meses depois do início da promulgação da lei. Mas falava da questão de ter experiência política, me levou em algum momento a ser chamado pelo nosso colega Jorge Alberto, cirurgião plástico, a presidir uma instituição que existiu há algum tempo atrás, chamada IBRAMEP, Instituto Brasileiro de Médicos Peritos Judiciais, restrito ao Rio de Janeiro,
Ele era o presidente, mas ia se retirar do Rio, e me convidou para presidir a instituição. E eu fiquei numa situação desagradável, porque eu não tinha experiência nenhuma em perícia, não trabalhava nessa área. Cirurgia plástica, sim, mas perícia judicial, não. Para aceitar ser presidente do IBRAMEP, eu disse, aqui eu tenho que passar a ter alguns conhecimentos que até hoje eu não possuo. E foi aí que eu comecei, fazendo cursos de perícia com Oscar Cirne e outros tantos mestres da perícia médica judicial. E aos poucos a gente foi se inteirando disso. Em algum momento, Limarque, e aí eu disse, diferentemente da doutora Wanda Elizabeth, eu comecei a ver que algumas atitudes minhas no meu consultório tinham que mudar. Um bom exemplo disso é uma coisa que até hoje eu sou contra, por princípio, que é o termo de consentimento informado. Só que quando eu comecei a fazer perícia, eu disse, eu tenho que engolir a pílula amarga e tenho que começar a fazer os meus documentos de informação, porque, e você vai tocar nesse assunto com certeza aqui conosco, a questão da informação, do registro da informação é fundamental para que um colega se proteja de processos. Como vocês, advogados, dizem, vocês da área da justiça dizem, de um processo, o que não está nos autos não está no mundo. Então, não adianta a gente passar 10 horas explicando a um paciente que existem problemas, que podem acontecer adversidades, se isso não estiver registrado num papel e ocorrer um processo, o que acontece? Vai procurar o doutor Limarque, porque está sendo processado, porque não registrou. Não, mas eu falei, eu expliquei, não adianta, tem que estar no papel. Então, essas e outras coisas a gente vai aprendendo com o tempo, até mesmo porque, e você talvez possa esmiuçar mais a evolução disso, existe um processo de judicialização da medicina crescente, cada vez mais. A doutora Wanda Elizabeth teve um caso que foi uma exceção, mas foi exceção. Eu estou completando 55 anos de medicina e, graças a Deus, nunca tive um processo. E já a gente fecha as portas, não deve vir nenhum. Então, hoje é muito mais comum um processo. Há 40, 50 anos atrás, quantos advogados cuidavam de processos contra médicos? Que eu saiba, nenhum, porque não tinha processos contra médicos. Então, hoje não. Hoje a gente precisa estar cada vez mais enfronhado. Não precisa se tornar um perito ou um assistente técnico para ter conhecimento. O médico que tem a sua clínica, hoje, obrigatoriamente, ele tem que ter uma assessoria para saber como se prevenir, como se proteger contra processos médicos. Eu acho uma coisa interessante, isso eu vou falar da minha experiência. Minha formação da parte médica foi nos Estados Unidos, 2005, 2006 eu voltei. Quando eu voltei para cá, eu me lembro da primeira palestra que eu dei, foi no auditório do Barra Life. Estava lotado. Isso é uma nota no Anselmo Góes. Eu tenho essa nota até hoje guardada. Tenho. E aí estava cheio, porque eu estava falando sobre judicialização da medicina, o Código de Defesa do Consumidor em defesa do médico. Esse era o tema. E todo mundo queria entender por que dessa forma, né? E aí eu começava falando da relação médico-paciente, uma relação de consumo e da judicialização. Só que eu falava, obviamente, muito ainda influenciado pelo mercado americano. E aí tem um detalhe importante. Nesta época, a proporção de judicialização, em 2006, a gente tinha 1 a cada 56 médicos era processado. Então, ali na sala, tinha pouca gente que sofreu o processo. E eu falava da prevenção, tirando alguns conceitos que eu fui aprimorando, mas quase como eu falo hoje. Mas isso eu estou falando há 20 anos atrás. Era muito longe. Então, eu era conhecido como o arauto do apocalipse. Eu era o silfista prateado avisando que o Thanos ia chegar. Então, era bem isso. E as pessoas não acreditavam. E eu falava, a gente discutia nessa época, falou em termos de consentimento informado, eu lembrei, que o termo, se ia ser utilizado ou não, porque muitos médicos entendiam que isso ia destruir a relação médico-paciente, não ia proteger o médico, o entendimento era o contrário. Sem dúvida. E aí entra o detalhe, e a gente vê como nós estamos, não vou falar atrasados, mas como nós não estamos dissonantes com o que acontece lá fora. Nesta mesma época, 20 anos atrás, nos Estados Unidos a gente discutia que tipo de cláusula poderia ou não poderia conter no termo, não se ele tinha que ser usado. Como era o contrato, como é que tinha que fazer o contrato. Se a gente avançar no tempo, essa é a discussão atual hoje.
Há 20 anos atrás já se discutia isso nos Estados Unidos. Aqui nem se falava se tinha que usar ou não o termo. E hoje, 20 anos, se discute a mesma coisa que se discutia há 20 anos lá fora. Tem um filme, eu digo nas minhas palestras, todo mundo já deve ter visto, que é O Amor e Outras Drogas, e tem um episódio exatamente que o cara fala isso em 2008, 2009, se eu não me engano, que é o filme, e exatamente o discurso de atender paciente, muitos pacientes, de plano de saúde jogando contra, de empresas de seguro que jogam contra, do paciente, da internet, do paciente procurar na internet que joga para poder ter um diagnóstico e usar do médico para confirmar. Hoje nós temos a inteligência artificial. Então, assim, quando a gente fala hoje em judicialização, eu sempre falo o seguinte: a judicialização, ela chegou como se fosse uma bomba. Num raio muito próximo, matou muita gente, porque as pessoas não estavam preparadas para isso. E o que eu atendi de médico que desistiu da profissão por causa de processo, Sim. muito. Uhum. Depois desse raio de explosão passar, ficou a radiação. A radiação serve para poder separar quem vai se profissionalizar para poder atender ou quem não vai mais atender dessa forma. Então ninguém passou imune à judicialização. Sem dúvida. Hoje, a gente pode perceber isso, e a gente com mais experiência percebe que o jovem, quando ele chega ao mercado hoje, é completamente diferente de quando vocês entraram no mercado. Eu tive num podcast passado, a gente está falando dessa questão do sacerdócio. Do sacerdócio. A medicina era um sacerdócio. A medicina era assistencialista. Então, o médico estava ali para ajudar a qualquer custo, a qualquer preço, abrindo mão da sua vida pessoal, muitas vezes. Em algum momento eu vou te interromper. Deve. Porque passou uma coisa pela minha cabeça. Manda. Até com sentimento. Eu, há alguns anos atrás, eu estava dando aula num curso de pós-graduação de perícias médicas. Em algum momento, um colega cirurgião geral, eu não sei o que eu estava falando, mas em algum momento um colega mais novo, mas não era nenhuma pessoa muito jovem, ele levantou e disse: professor, isso que o senhor está falando é sacerdócio da medicina. Isso não existe mais. E eu olhei para ele e disse: companheiro, lembro que eu chamei de companheiro, eu até entendo o que você está falando, mas essa é a minha medicina, que eu vou fazer até a hora de parar, porque eu não tenho outra medicina a ser feita. Isso, mas mudou muito, mudou. como você falou. E é interessante, eu gosto muito desse termo, porque isso implica uma mudança de paradigma absurda e que o jovem não vê mais dessa forma. Claro. Porque quando você tira o sacerdócio, o que você coloca ao invés disso? Você coloca a medicina empresarial, você coloca a medicina do empreendedorismo, você fala que não é mais pecado, porque por isso o sacerdócio, o médico ganhar dinheiro. Isso a gente vê em várias formas. Vou dar um exemplo que eu disse nesse podcast. 30 anos atrás, quando você queria aprender uma técnica nova com um cirurgião muito bom, que você tinha uma referência, era quase uma confraria. Entendi. Você tinha poucas pessoas lá dentro dando a vida para aprender. E torcendo para esse médico ter a disposição de ensinar. Fazer o que era preciso. Vamos no mundo de hoje? Tem muito médico que ganha mais dinheiro vendendo curso do que operando. Aquilo que era proibitivo, aquilo que era restrito a poucas pessoas, hoje é infoproduto. Mas aí entra o que você falou da diferença para o sacerdócio. Eu ontem, não foi anteontem, foi ontem, eu recebi um paciente para fazer uma cirurgia de um câncer de couro cabeludo. Primeira consulta, veio com a esposa, eu examinei ele, porque a colega dermatologista me mandou, e quando eu examinei, eu vi que ele realmente não tinha nenhuma indicação, na minha opinião, de fazer uma cirurgia. Ela ainda não tinha examinado ele, é importante. Ela só ouviu dele que ele tinha uma coisa na cabeça e mandou para fazer cirurgia comigo. Eu examinei e disse: não, aqui existe uma ceratose, mas não tem indicação de cirurgia. Voltamos para a minha sala, saímos da sala de exame, voltei para a minha sala, e ele disse: doutor, o que eu faço? Eu disse: você vai ter a consulta com a colega dermatologista, presencialmente, para ela te examinar. Quanto que eu cobrei pela consulta? Nada. Nada. Não, você não vai cobrar? Não, ela vai cobrar. É assim que a gente funciona, o sacerdócio da nossa medicina. Mas é muito interessante isso. E aí a gente vê que mudou. Isso não existe mais hoje. Hoje você paga antecipado, você paga uma taxa de pré-reserva para garantir o horário. Isso, para poder entrar. Então, assim, mudou. E aí eu falo, é certo ou errado? Não sei.
Não sei, mas eu sei que é diferente. É outro mundo. Só que quando você tira o sacerdócio e coloca empreendedorismo, muitas vezes o conceito não anda junto. E eu gosto de dar exemplo de quando esse conceito ele anda junto. E tem exemplos disso. Exemplo, Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo Rossi é um padre, sacerdócio. Mas a partir do momento que ele começa a fazer mídia, a partir do momento que ele começa a cantar, a gerar dinheiro, ele também é um empreendedor. Qual é a diferença? É o que ele faz com o dinheiro. Como é que ele utiliza isso? Você pode utilizar esse dinheiro para se vangloriar, para se colocar no pedestal, para crescer e talvez pisar nas pessoas, porque você acha que você tem mais dinheiro, você é melhor que alguém. Ou você pode fazer como o Padre Marcelo Rossi, o Padre Fábio de Mello e outros, dar para caridade, utilizar em prol do benefício da igreja, enfim. Mas ganha o seu dinheiro. Cantando. Aí isso. Então, ou seja, quando a gente Pena que a doutora Vanzabete e eu não sabemos cantar. Nada que não se possa aprender. Mas a gente, quando entende isso, a gente começa a entender que a judicialização, então, ela tende a aumentar. E quando a gente fala tende a aumentar, eu tenho que trabalhar agora o outro lado, que é o judiciário está pronto para essa judicialização da medicina. E aí eu queria que vocês falassem um pouco para mim da experiência de vocês. E essa pergunta, assim, vocês que já tiveram contato com os juízes, que eu não posso falar que eu sou, obviamente, tendencioso, vocês sabem a minha opinião sobre juízes. Mas vocês que já trabalharam com juízes, já viram isso, ou fazendo assistência ou como perito de um juiz, o nosso judiciário está pronto para julgar causas médicas? Não. Com certeza não. Com certeza não. Precisa chegar lá, mas por enquanto não está, porque não teve a experiência que nós estamos tendo dentro da... Estamos falando da especialidade, por exemplo. Na nossa especialidade cirúrgica, existem alguns entendimentos. Não preciso ir longe. Eu recebi um telefonema, alguns meses atrás, de uma desembargadora que me conhece. Eu estava na rua, falando pelo telefone com o nosso amigo Dr. Jaimovich, que Deus o tenha. E aí tocou o telefone, eu atendi, era uma desembargadora que me conhece, me disse, eu estou com um caso aqui que eu preciso, uma cirurgia de mama, eu queria a sua opinião. Eu achei estranho, porque nunca tinha acontecido com isso, eu não estava seguindo um caminho formal, eu estava pedindo uma gentileza. E aí eu passei no fórum, peguei os autos do processo, levei, examinei, e vi que aquela cirurgia tinha sido bem conduzida. É uma cirurgia de mama feita por um cirurgião plástico, bem conduzida. A gente via isso no pré e pós-operatório nas fotografias. Liguei para ela, entreguei os autos, liguei para ela e disse, não vi nenhum problema especial. E recebi o seguinte comentário, você acha? Eu disse, não, doutora, não é que eu acho. A senhora pediu minha opinião, eu não acho. Eu tenho certeza que esse procedimento aqui foi feito de forma adequada. Mas as cicatrizes, sim, cicatrizes tem, foi uma mamoplastia, tem invertido, tem cicatrizes dentro do padrão normal, que está registrado na literatura. Aí ela disse, mas eu tenho uma amiga que fez, a desembargadora, eu tenho uma amiga que fez essa cirurgia, a cicatriz ficou muito melhor. Isso aí. É o julgamento por comparação, não pelo que está nos autos. O julgamento, ele se dá, isso eu posso falar, porque é o que a gente vê e é o que a gente aprende. O julgamento se dá por pessoas. Não é o ChatGPT que julga ainda. Tem ministro do STF que quer mudar isso. Mas, por enquanto, são pessoas. Eu vou falar que nem sou contra a mudança, não. Que acho que em muitos casos funcionaria muito melhor. Essas pessoas julgam, como nós analisamos casos, com base na nossa experiência própria. Então, eu costumo dizer o seguinte, se eu pego um juiz que já viajou e teve sua mala extraviada, quando ele julga um caso desse, obviamente ele vai ter a mão muito mais pesada do que um juiz que nunca passou por isso. Com certeza. Porque isso é inerente a ele, a experiência que ele teve com aquele fato. Então, quem dizia muito isso era também um amigo meu, desembargador brilhante, Dr. Silvio Capanema, que entendia como poucos a lida médica, e falava exatamente isso. A experiência do julgador vai influenciar no peso que ele tem. Então a gente tem que torcer para que o julgador nunca tenha passado um mau momento com o médico. Então essa subjetividade, e aí entra na questão da perícia, a gente pode dar a perícia mais assertiva possível, mas a subjetividade do julgador que não está adestrito ao laudo pericial, diga-se de passagem,
segundo súmula da ministra Nancy Nigri, ele está muito focado na experiência dele. E a gente começa a tratar de conceitos jurídicos como responsabilidade civil subjetiva, objetiva, obrigação de meio, resultado, como se isso fosse escrito na pedra, como se isso fosse verdade absoluta. Não é. Te interrompendo agora, me fez lembrar, assim que a Márcia Rosa, que é uma colega do CREMERGE, fundou a primeira Câmara Técnica de Cirurgia Plástica e nos convidou, quer dizer, eu tive a honra e o prazer de ter feito parte dessa formação e continuar até hoje na Câmara Técnica, assim como do CFM também. Aliás, vale a pena explicar para quem não conhece. Câmara Técnica, tanto do Conselho Regional de Medicina como do Conselho Federal de Medicina, são órgãos auxiliares que exercem um poder judicante. Analisam casos que são levados através de sindicâncias e denúncias de médico a uma esfera administrativa, que é do próprio Conselho, e eles fazem uma análise preliminar do caso, dando parecer se foi feito certo e errado, para que o Pleno ou a Câmara do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, possa julgar aquele profissional. Então, tem um poder de judicância que você exerceu. Então, é essa experiência que ela está contando, só para se atualizar. Exatamente nessa ocasião que estava o início dessa confusão toda de judicialização, foi quando nós, com o Dr. Silvio Capanema, com o Carlos Alberto Direito, Sim. Gente que se reuniu para poder informar na como é o nome da Escola de Magistratura. Emerge, para que a gente fosse lá informar aos juízes e aos julgadores sobre tudo isso, sobre o que nós passávamos, o que a técnica, de fato, até onde ela podia ir, o que acontecia e como complicava, o que era complicação, o que era intercorrência, isso tudo foram várias vezes de discussões incansáveis com o Dr. Carlos Alberto Jaimovitch, Nossa Senhora. Mas isso não tem ido adiante, tem ido? Não foi, isso não mais continuou, mas era uma pena, porque é o que ele falou, esse conhecimento tem que existir cada vez mais por parte do judiciário, por parte do juiz. Isso foi um momento muito importante. Eu lembro um detalhe interessante, eu dei junto com o Jaimovitch, eu dei algumas aulas na Emerge, e aulas sobre direito médico, e a primeira vez que eu fui, eu sabia que tinha umas 70 e poucas pessoas inscritas. E aí, quando eu comecei a aula, eu perguntei, você faz que especialidade? Eu sou juiz. Que especialidade? Eu sou advogado. 80% da turma era de advogados e de juízes, não tinha quase médicos. Eram advogados querendo ter exatamente esse conhecimento. Porque uma coisa importante que você falou, Mark, é a coisa da experiência própria desse juiz, desse julgador. Mas entra também muito a coisa do conceito das coisas, o que significa uma coisa, o que significa outra. E quando você estava falando das diferenças, experiência subjetiva, objetiva, esses conceitos que são básicos para nós, eu me lembrei da questão da iatrogenia, porque há poucos dias eu estava relendo algumas coisas do Maldonado, e ele falando da importância do julgador entender o que é iatrogenia, principalmente a iatrogenia no estrito senso da palavra, que equivocadamente algumas pessoas, alguns julgadores, acham que iatrogenia é sinônimo de erro médico, quando não é isso. Em estrito senso é exatamente o contrário, é o atuar médico. E a importância desse conhecimento, você sabe muito mais do que eu, é que, como diz o Maldonado, iatrogenia e responsabilidade civil são dois conceitos excludentes. Se você tem iatrogenia, você não tem que ter... E aí entra o assistente técnico, entra o perito na caracterização do que aconteceu naquele caso, mas o juiz tem que ter o discernimento, não só da sua experiência pessoal, mas um conhecimento técnico, que até hoje ele não tem. O que eu vejo hoje, assim, quando a gente prepara uma defesa, isso é bom para todo mundo que vocês estão vendo em casa. Isso é um conceito americano, assim, que a gente trouxe para cá. Na época, quando eu comecei com assistente pericial, eram poucos escritórios que tinham isso regularmente. De lá você tem equipe para tudo. Então lá, processo que nós a gente vê em filme, né? Você tem detetive, você tem a pessoa que vai colher prova, você tem a pessoa que vai instruir a testemunha, você tem uma equipe que cuida disso.
Então, a defesa ela também tem que ser pensada, pelo menos, multifacetada. Exatamente. Então, você tem uma linha fática que é trago pelo médico. O que aconteceu? Você traduz aquela linha fática em possibilidades. Isso entra a parte pericial, assistente pericial. Fala, quem está falando a verdade? Procede? Funciona? É assim mesmo? Isso aí foi ele que fez ou é uma iatrogenia? Ou aconteceu com uma intercorrência, uma complicação? Era um fato possível e evitável? Era um caso não previsto e não evitável? O que aconteceu? E você tem a linha jurídica, que é a teoria onde você vai encaixar essa história toda, como é que você vai dar essa roupagem, preparar para o juiz poder julgar. Eu acho isso fantástico na teoria. Porque, para mim, é muito claro que na prática você prepara um trabalho fantástico pressupondo uma coisa, que alguém vai ler. Já começa por aí. Como a pessoa, como o julgador vai ler se ele tem que dar 400, 500 sentenças por mês? A resposta é simples, né? Não vai? Não vai. E aí, o que ele vai ver? A conclusão. Ou ele vai trabalhar... Eu acreditava nisso. Que o julgador, ele lê 3 linhas do processo inteiro, que é a conclusão do laudo pericial. Se o perito falar que ele está certo, ele absolve. Se falar que está errado, ele condena. Eu descobri, ao longo e pela experiência, a gente vai ganhando cabelo branco, você vai adquirindo conhecimento. Eu descobri que não é mais isso. Ele julga pelo que ele vê e pelo que ele sente. Então, um exemplo que o senhor deu é exatamente isso. Eu estou vendo uma foto, que eu estou por essa foto percebendo, e é o meu sentimento, de que essa pessoa teve um dano, ela ficou com uma cicatriz horrorosa. E na minha cabeça a conta é muito simples. O paciente com a cicatriz e o médico com dinheiro. Isso não está certo. Porque no final da história, é o que aconteceu, foi isso. O paciente ficou com a cicatriz e o médico com dinheiro. E o juiz quer fazer essa reparação. Esse é o entendimento do juiz levado pela crença popular. Como é que nós vemos isso na prática hoje, no dia a dia? A quantidade de pacientes que não gostam, que estão insatisfeitos, ligando com a maior desfaçatez do mundo para o médico pedindo dinheiro de volta. Ou você me devolve o dinheiro ou eu te processo. Não existe cirurgia sem cicatriz. E isso é o primeiro passo. Quando a paciente chega no consultório, primeira coisa, não existe mágica. Vai existir cicatriz. E a cicatriz vai depender de fatores. E esses fatores são muito bem independe do atuar do profissional. É óbvio. E mais do que isso. O Olimar fez referência a um julgador olhando uma fotografia. Isso. Se ele olhou uma fotografia de mama de pré e pós-operatório e ele só viu a cicatriz... E uma cicatriz que seja recente... Ele não viu a qualidade da mama que mudou. Não. E uma cicatriz que seja recente, ela é aí você tem a evolução não é de do boa processo qualidade, cicatricial. Porque ainda não percorreu o tempo necessário para... Aí nós entramos num problema moderno, que são 2 P's que estão destruindo a nossa sociedade. Sim. A nossa sociedade é destruída por 2 P's. Preguiça e pressa. Exatamente. O cara tem preguiça de ler e pressa em executar. Então ele não se atenta mais aos detalhes. Por que quando a gente pega um desembargador mais experiente? E aí, isso é uma outra questão que a gente tem que levar em relevância. A experiência. Eu não atendo cliente médico hoje com a mesma qualidade que eu atendia quando eu comecei minha carreira. Atendo muito melhor pela experiência. Então, a gente tem que considerar isso. Um julgador não julga um processo. Hoje, como ele julgava no início, ou como ele vai julgar daqui a muito tempo, ele vai julgar muito melhor por experiência. Porque ele vai tomando algumas pancadas na vida, vai vendo que as injustiças que ele está cometendo, ele vai mudando de posicionamento. Então, em tese, quando você pega um julgador com mais experiência, você tem pessoas mais atentas, ou seja, com menos preguiça e menos pressa, que é uma tendência, talvez, da experiência. A experiência nos tira essa pressa do dia a dia e nos tira a preguiça porque ela nos dá foco naquilo que realmente importa, que é o momento. Então, se eu estou analisando este caso, o que é mais importante para mim agora? Este caso. Quando você é jovem, 30 e poucos anos, tem juízes com 20 e poucos anos, o que é mais importante? Qualquer coisa menos aquilo. Qualquer coisa menos aquilo. Nesse cenário,
Que não é um cenário bom, eu entendo isso. Você que está na esteira escutando, fala, meu pai do céu, o que eu vou fazer da vida? Proteger para não ter processo. É isso, o que você vai fazer é isso, proteger. Qual a melhor forma de você lidar com o processo? Exatamente. Não ter processo. Não ter processo. Não ter processo. É a melhor forma. Mas caso você tenha um processo, entendendo o papel hoje do assistente pericial, como vocês veem esse papel hoje do assistente pericial como sendo altamente relevante para um desfecho favorável para o médico? A primeira coisa que eu posso te dizer é a experiência deste profissional. Quer dizer, é chegar com a qualificação para uma perícia que vai ser realizada. Então, se eu estou bem qualificada para aquele tipo de cirurgia que eu vou fazer assistência técnica, e se o perito é especialista, essa conversa que vai acontecer durante o nosso exame pericial, ela é fundamental. Esse é um ponto que eu queria constatar, bem importante. Ela é muito significativa porque é a maneira com que eu me coloco como assistente técnica para conduzir aquele exame junto com o perito. Eu não estou sentada esperando o perito fazer a perícia. Eu estou participando junto com a paciente, me apresento. Na maioria das vezes, a paciente tem assim, uma delicadeza comigo, porque eu me coloco, me aceita bem. E outra coisa, ela sabe que eu tenho conhecimento. E digo a ela, o que eu estou fazendo aqui é avaliando o seu caso e vou descrever apenas isso. Eu não tenho opinião para dar, não me pergunta nada, porque eu não vou responder, eu tenho apenas que descrever aquilo que eu estou vendo e que está acontecendo aqui. E pronto, e isso é uma das coisas que eu acho que move mais o perito a fazer conduzir um pouco melhor o laudo daquela perícia. Porque ele sabe a condição que ali foi colocada e discutida. Quer dizer, você diz isso, Wanda, mas são casos e casos. Na verdade, uma coisa importante de se falar é que, com o passar do tempo, numa mesma especialidade como a nossa, já que a gente está falando só de cirurgia plástica, nós vamos nos conhecendo. Uhum. Então, hoje, um perito que está desenvolvendo num momento de uma perícia médica e que a doutora Wanda Elizabeth está presente como assistente, ele quase com certeza absoluta já sabe quem é você e como você trabalha. Então, a presença do assistente técnico é fundamental desde o começo. A gente estava conversando há poucos dias sobre isso, do assistente técnico fazer quesitos ou não fazer quesitos, fazer só um parecer. Não, a presença dele no momento da perícia é fundamental, sim, inclusive porque isso é uma coisa da modernidade, Limark. Você sabe que de alguns anos para cá é comum acontecer, aliás, para repetir o nome dele, Jaimovic é uma das primeiras pessoas que eu vi fazer isso e aprendi a fazer isso com ele. Depois que a gente termina uma perícia na qualidade de perito, a gente pede para os assistentes técnicos ficarem juntos para a gente ter uma conversa e um entendimento. Cada um vai desempenhar o seu papel. O perito vai fazer a parte dele, os assistentes técnicos vão fazer a parte deles, cada um vai ver a sua verdade, sim, mas a gente teve uma conversa inicial que ajuda, sem dúvida nenhuma, a que o perito faça um laudo já tendo um conhecimento prévio de qual é a postura do assistente técnico, quais são os argumentos que o assistente técnico pode trazer, e aí pesa muito o conhecimento que esse profissional tem. Aquele perito que sabe que a doutora Wanda Elizabeth está lá de perícia não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem muita experiência na análise de um processo para elaborar um parecer. E aí, como diz o nosso amigo Oscar Cid, se o processo vier o laudo favorável, é o melhor perito do mundo. Se não vier favorável, você desce o cacete, não no perito, mas no laudo. Esse ponto, para mim, ele é bem relevante, bem relevante. Nós entendemos a importância da experiência e do reconhecimento. E eu pergunto, o que é melhor? Um perito especialista ou um perito que não é especialista naquela matéria, mas que conhece vocês,
dentro de uma perícia? Porque isso é uma situação que a gente se depara no judiciário, ainda mais advogando, com muita frequência. Eu tinha um ditado, como é um ditado muito, muito comum para advogado. O bom advogado é aquele que conhece a lei. O melhor é aquele que conhece o juiz. Então, você tem... Para perícia não funcionaria muito assim, porque se a gente fala, quando a doutora Vanto Milton entra, os peritos já conhecem, sabem como pensar, isso de fato ajuda para você ter, não um laudo favorável, mas um entendimento, porque é muito feio um perito falar A e outro B, analisando o mesmo caso. Alguém, obviamente, não analisou corretamente, porque não pode haver opinião tão discrepante assim. Então, para esse consenso de opinião, esse entendimento entre perito, ele acaba sendo muito relevante. E onde fica a especialidade do perito nisso? Vocês acham que um perito especialista, ele vai ter muito mais altivez em firmar a opinião dele contrária à sua, por ego, muitas vezes, e um perito generalista, ele vai ter talvez mais humildade de escutar a opinião do assistente pela especialidade e possivelmente um lado mais favorável, ou isso é irrelevante? Isso é uma discussão eterna dentro da sociedade de perícia médica. Isso. Já discuti mais uma vez e ouvi discussão a respeito disso, porque você tem aquele colega perito que defende veementemente que o perito tem que ser da especialidade, e você tem o outro que defende que não obrigatoriamente. Por quê? E aqui existe um entendimento importante. O especialista de dermatologia, ele pode ser o melhor dermatologista, mas ele não sabe fazer um laudo. Então, um profissional que seja especialista num determinado segmento da medicina, não por isso ele possa funcionar como um perito de forma adequada, se ele não tiver conhecimento de perícia, se ele não souber como se molda, como se constrói um laudo, de forma se examina a parte autora do processo. Enfim, do ponto de vista de quem acha que tem que ser especialista, o entendimento para a resposta que você colocou para fazer perícia, tem que saber fazer perícia e ser especialista daquela área. E outro grupo que diz não, para fazer perícia tem que saber fazer perícia, porque se eu sei fazer perícia, eu vou fazer perícia em qualquer segmento da medicina. E se eu eventualmente necessitar um apoio um pouco mais significativo, mais especializado, eu peço um laudo de um colega, já aconteceu comigo mais de uma vez, fazer uma perícia fora da área de cirurgia plástica e pedir uma assessoria de um cirurgião geral para determinado ponto eu me embasar e colocar nos autos do processo aquele documento daquele colega que fez aquela análise, aquele comentário. Mas é uma discussão eterna. Eu concordo com o que você acabou de falar. Eu acho que, para nós, quer dizer, olhando como assistente técnico, tudo que eu gostaria num perito é que ele fosse capacitado para ser um perito. Ele não necessariamente precisa ser um especialista naquela área. Porque o erro médico, vou falar sobre isso agora, erro médico, evento adverso. Porque erro médico já pressupõe condenação. Exatamente. Evento adverso. O evento adverso, ele ocorre e você identifica. Você sabe isso. Sim. E isso você não precisa ser um especialista naquela área. E, portanto, se você sabe ouvir ao seu colega e sabe pedir um parecer, se caso você necessite enquanto perito, eu acho isso fundamental, acho isso importantíssimo. Mas aqui entra Mas também gostaria muito que os peritos fossem todos especialistas. Isso sem dúvida. Aí vem a prática. As últimas 3 ou 4 assistências técnicas que eu fiz, que o colega não era cirurgião plástico, ficou muito, muito, muito abaixo do que deveria ser. Sim. Muito abaixo. Também acho isso. A forma de examinar, o que está procurando, o que escreve depois no laudo muitas vezes, você diz, espera aí, isso eu como assistente técnico vou rebater com a maior facilidade porque é uma coisa primária que o colega não consegue ver. Mas eu acredito que nós vamos chegar lá de ter os peritos especialistas eu acho que no final, apesar de eu entender que tem que ser perito
para poder fazer, seja em qualquer especialidade, o ideal é que você seja um perito especialista naquela área. Eu também concordo. Não vai ser mais do que isso. Mas até o momento, se pelo menos ele tudo. for um bom perito e souber... porque, por exemplo, uma cicatriz de má qualidade, a paciente não aceita aquela cicatriz e processa o cirurgião pela qualidade da cicatriz. Aquela qualidade é dela. Eu posso ter feito a melhor sutura do mundo, eu posso ter tido o critério, tudo para que aquilo conduzisse da melhor maneira possível, usar de todos os recursos que eu tenho, que eu posso usar, e dar esse tipo de tratamento num pós-operatório com uma cicatriz que está se conduzindo mal. Mas aí, Beth, desculpe, mas aí você tem o perito que você pergunta, ele não é cirurgião plástico. Sim. E você pergunta para ele quais são as fases da cicatrização. Coitado, ele pode não ser um sabe. excepcional perito, ele não sabe. E você sabe, ele não sabe. Já bateu a diferença. Pois é, mas de qualquer forma, ele sabe, no mínimo, ele sabe dizer que aquela cicatriz não está bem, porque a paciente cicatriza mal. Mas isso ele sabe, os bons peritos vão saber isso. E o juiz? Pegando esse caso, diferente. Então, pegando esse caso, cicatrização. E eu posso citar N casos, posso chegar a sofrimento, cicatrização, necrose, posso falar de decência, qualquer coisa. Isso ocorre com qualquer um de nós. Uhum. Aí, o laudo do perito, que para mim o pior laudo de perícia, é o laudo inconclusivo. Sim. Isso é o pior. Porque o que eu vejo hoje... É um erro do perito. Muitos casos. Mas se você tem um laudo inconclusivo, você tem um laudo assistente pericial assertivo. Tá? Como se dá uma sentença nesses casos? Como é a metodologia da sentença nesse caso? De quem for analisar? O que ele vai ver? Ele vai ver foto. Ele vai ter juízo de valor daquele procedimento, daquilo que ele acha. Isso aqui não pode ser assim. Ele vai ver que o laudo não fala categoricamente que não houve falha técnica. Ele vai ver uma palavrinha escrito anexo causalidade entre o dano e a cirurgia, porque é óbvio, porque foi feito durante a cirurgia, né? Uma iatrogenia surgiu durante a cirurgia. E ele vai condenar. Hoje, para a gente ter um laudo que motive de fato uma sentença de improcedência, tem que ser um laudo claro, cristalino e inequívoco de que não há responsabilidade médica. Se ele dá uma brecha, uma margem de dúvida, hoje é muito mais fácil, ao contrário do que muita gente pensa, é muito mais fácil condenar um médico, um profissional de saúde, do que absolver. Sem dúvida. Sem dúvida. É. E aí entra de novo, por isso que eu quero insistir nessa parte, entra a importância da assistência pericial. Eu acho que hoje, no meu modo de ver, a assistência pericial é muito mais um trabalho de contenção de dano do que resolução de problema. A assistente pericial, e eu defendo isso igual a vocês desde o início, é preparar aquele profissional numa situação que ele não é preparado em momento nenhum. Verdade. Que aquilo não é responsabilidade dele, que aquilo pode acontecer e está tudo bem. Porque, fora alguns profissionais que não se importam com o processo, que também existe, mas um processo, o dano psicológico pro profissional que sofre um processo é muito grande. E muitas vezes, por mais que o advogado tente, o advogado ele tem que lidar com o problema em si. E quem lida auxiliando esse profissional? O assistente pericial, desde o início, ele não só ajuda na defesa, mas ele ajuda no psicológico do médico que está lá no banco dos réus. Entendendo que, olha, eu entendo, eu estou ali para te ajudar, eu estou aqui para te entender, eu sou um defensor da que o assistente pericial ele pode atuar antes do processo. Antes. Sim. Ainda salvando a relação médico-paciente. Porque a relação, o processo ele nasce de relações de médico-paciente destruídas. Mas ela racha primeiro. Ela racha. Primeiro você bota, que eu chamo do câncer da relação médico-paciente, chamado dúvida. Você bota aquela célula cancerígena lá e vai correr o resto. Ela vai correr todo o pilar chamado confiança. Então, primeiro, quando você sabe que esse pilar está rachando, é aquela mensagem de WhatsApp.
A coisa mais triste é que essa célulazinha, quem coloca é um colega de profissão. Muitas vezes. Sim, igual. Muitas vezes. Pode ser o colega de profissão, pode ser o espelho. Vai escutar uma segunda opinião. Pode ser expectativa. Pode ser culpa do próprio profissional. Também. Como? Eu vou ser claro, até você que está achando como isso acontece. Muito simples. Ele atua com o paciente de uma forma na hora do encantamento. Isso, e depois... E depois que fez o procedimento, ele já está preocupado com o próximo e largou ele de mão. Porque ninguém quer atender problema. Já o professor Pitangui falava, quando você tem um problema com o paciente, o que é que você faz? Pega no colo. Casa com o paciente. Pega no colo. Casa. Que é o que Só que os jovens não. Esse paciente está fazendo ele perder tempo, está fazendo perder dinheiro, está dando marketing negativo, ele quer esconder, delegar para outra pessoa, colocar debaixo do tapete e se preocupar com o próximo. E aí, essa corrosão do pilar de confiança é acelerada até destruir a ponte inteira. Aí vira o processo. Mas aí, Elimar, que você colocou como pergunta, onde é que o assistente técnico pode atuar nisso? Resposta: o assistente técnico talvez em lugar nenhum, porque tem que ser antes do processo. O próprio advogado, na maioria das vezes, ele atua quando começou um processo. Felizmente você, particularmente você, eu sei disso, você tem todo um trabalho com colegas médicos para fazer a coisa-chave. Qual é a coisa-chave? É que ele não venha a ter um processo. Para não ter o processo, o que é que você ensina e que assessoria você dá como advogado? Tudo tem que estar registrado. Não adianta ser coisa de boca. Né? Tem que saber como fazer. Cada cirurgia é uma cirurgia. E talvez o único caminho que tenha, eu te confesso que eu não sabia que isso existia até pouco tempo atrás, é o caminho de um médico ter uma assessoria. E aí a assessoria é do advogado. Esse advogado pode, em algum momento, até se valer da opinião de um assistente técnico. Mas é o advogado, como você faz, que vai conseguir fazer com que esse colega aprenda quais são as coisas que ele não pode fazer e quais são as coisas que ele deve fazer para evitar o processo. Mas você sabe, vou dar um exemplo de como isso funciona na prática. Na prática. Então, o paciente está olhando no espelho, ou ele foi outro profissional, está insatisfeito com o procedimento dele. Está insatisfeito. Manda uma mensagem para o médico. O médico responde às vezes com desdém ou não assume, não se colocando no lugar do outro, não entendendo a dor do outro, não entender que o paciente que faz o procedimento cirúrgico ele fica numa fase de ansiedade e que ele vai oscilar. Dependente. Então, esse é o médico hoje que não está nem aí para isso. Então, você entende que se isso acontece, o que você faz? Muitos médicos fazem errado, porque você quer corrigir esse problema mandando um textão no WhatsApp para o paciente achando que você vai resolver isso. Não é assim. Você não resolve o problema de relacionamento com um textão de WhatsApp. Fica a dica. O que você faz? Chama o paciente para uma consulta. Nessa consulta, você entende a dor do paciente. E aí você tem algumas métricas de quebra de objeção. Você vai falar, você nunca vai começar olha, você está errado. Você começa uma reunião assim. Com você tá você não certo. começa. Você fala, eu entendo a sua dor e estou aqui para te ajudar. Você se coloca no lugar daquele paciente. O paciente, você tem que recuperar a confiança dele, porque ele está com aquela célula cancerígena chamada dúvida, corroendo, então você tem que recuperar a confiança dele. E aí você começa a falar. Ele não vai acreditar em você, óbvio, porque ele está com dúvida. Aí esse médico vai chegar e vai falar para o paciente, senhor Ricardo, não se preocupa. Eu vou levar esse seu caso para uma junta de especialistas que vai dar um parecer sobre o seu caso. O senhor precisa acreditar em mim, não. Eu entendo que o senhor não queira acreditar em mim, porque o senhor acha, por alguma razão, que eu quero me safar. Ou que eu não quero aqui te ajudar, ou que eu estou pensando em dinheiro. Vou te dar uma notícia, eu estou cagando para dinheiro, estou aqui para te ajudar e quero te ajudar. Mas eu preciso que o senhor acredite em mim. Eu preciso que o senhor acredite naquilo que eu vou te orientar a fazer, seja o melhor. E para a gente sanar qualquer dúvida, eu vou levar o seu caso para uma junta médica e vou analisar seu caso. Aí entra a assistência pericial. Aí você pega vocês, prepara um parecer analisando o caso, atestando que aquilo ali, a conduta do médico foi correta e que a conduta adotada para resolver aquele problema, que aí entra a especialidade. Eu adoro a briga de especialidade. Para mim, a briga de especialidade faz sentido quando o cara sabe resolver o problema. Já dizia o professor. Você escolhe o seu médico não por aquele que não tem problema. É justamente para aquele que tem problema. Porque aquele que fala que não tem problema, das duas, uma. Ou ele é mentiroso, ou ele nunca operou. Porque quem opera tem. Então você escolhe o seu profissional. Eu almoçava com ele toda quinta-feira. E ele falava exatamente, então escolha o seu profissional por aquele que sabe navegar em mar revoltosos.
Nós temos um colega que já faleceu há muitos anos, que era o Shin, era um ícone da cirurgia de nariz no mundo. E uma vez num congresso internacional em Paris, depois do Shin fazer uma palestra, uma conferência, um colega, não me lembro de que país, levanta a mão e diz: Shin, o senhor já teve alguma complicação na sua cirurgia de nariz? O Shin respondeu: todas. Todas que você imaginar eu já tive. Claro, o cara tinha 30 mil narizes operados. Então é isso que você falou. A pessoa tem experiência, ele já teve problemas. E aí a pergunta é como é que resolveu esses problemas. Só que o médico não sabe vender isso. E não é de maldade. Como é que o médico... Por que eu falo que o médico não sabe vender? A primeira coisa que acontece é que ele se frustra tanto quanto o paciente. Então, ele não estava preparado para isso. Ele não está preparado para isso. Exatamente. E aí a gente entra colocando essa opção, o cara fala, boa ideia. Porque com um laudo, ele fala aqui, vamos marcar a consulta, seu laudo está pronto, vamos aqui analisar juntos? Ele abre o laudo do paciente, aqui, foi analisado, olha o currículo de quem analisou. Então, cara, poxa, olha o que ele falou. Poxa, doutor, me desculpa, nunca deveria ter duvidado do senhor. Como a gente pode resolver isso? Uhum. E aí entra o conceito da especialidade. O cara tem que saber resolver o problema. Quando o médico erra, no início, e ele erra com coisinhas bobas, ele fala para o paciente, isso aí é tranquilo, isso é bobo, isso não dá problema nenhum, isso aí é corriqueiro. Como ele pode esperar que o paciente entenda o problema se ele não preparou o paciente para o problema? E o paciente vai para casa e passa meses vivendo o problema. Aí pronto. Aí entra. Por isso que a especialidade mais processada é ginecologia obstetrícia. Porque durante o pré-natal, em que momento o ginecologista obstetra fala daquilo que pode dar errado no parto? Em hora nenhuma. Não vai nem apavorar a pessoa, a mamãe. Não vai. Ou seja, tudo que aconteça fora de um bebê rosado, sorridente, sujo de sangue às vezes, chorando, é problema do médico. Por essa razão. Então, ou seja, o médico ele tem que preparar o seu paciente para os eventuais problemas. Não é só o termo que resolve. Então a pessoa acha que termo vai lá e vai resolver. Não vai. Se documento resolvesse o problema, a gente teria o contrato de casamento que resolveria tudo. Tá aqui no contato que hoje é o dia, né? Hoje é o dia da brincadeira. Hoje é o dia que tem que fazer. Igual o Coronel Justino. Prepare que hoje eu vou lhe usar. Então, assim, isso está no contrato, aqui está no contrato. Não é assim que funciona. Relacionamento interpessoal não é. Por mais que você coloque regras em contrato, existe o relacionamento. E se, de novo, se esse médico não está preparado para ter um relacionamento que vá resolver os problemas, ele vai ter o processo. Até se você me permite, existe mais uma coisa interessante para esse acréscimo além do termo de consentimento. É que o termo de consentimento, os colegas têm que saber disso, muitos juízes veem que existe um termo de consentimento, mas entendem que ele é muito sucinto e não explicou o que deveria explicar. Aquela complicação não está no termo. Aí você pega o outro juiz que vê exatamente de forma diferente. Ele diz, não, isso aqui é uma coisa muito longa, muito esmiuçada. Ele não tem capacidade de compreensão sobre isso. Então, por isso, como você falou, não adianta só o termo de consentimento, ele é fundamental. Ele é obrigatório. Eu a pílula amarga e faço ele. É obrigatório. É obrigatório, mas ele não é suficiente. Não, ele não resolve. Ele é obrigatório, mas não resolve. Não resolve. Por que ele não resolve? Porque nós já estabelecemos que quando chega um processo, tudo pode acontecer. Você pode estar certo e perder, e pode estar errado e ganhar. É possível. Qualquer cenário é possível. Então, se você não quer correr o risco, não tenha processo. E para você não ter processo, você vai ter que fazer alguma coisa que hoje parece que eu vou falar que é bobo, né? Mas acho que hoje faz toda a diferença. Você tem que gostar de gente. É estranho você falar isso pro médico, né? O que você faz hoje para você não ter processo? Você tem que gostar de gente, meu amigo. Você tem que gostar mais de gente que de dinheiro. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí que tá. Eu falei isso também em outro podcast. Você quer ficar rico? Você quer ficar milionário? Você tem que aprender a curar 1 milhão de dor. Porque, em última análise, você vai ganhar dinheiro como benefício daquilo que você faz em excelência. Claro. Mas o que você faz em excelência? Ajudar as pessoas. Por isso, eu rotineiramente, acredito que Wanda e Elizabeth também faça isso, mas eu rotineiramente falo com o paciente quando o assunto sai. Por acaso eu falei da consulta de ontem. Esse paciente ouviu, quando disse, não, mas eu faço questão de pagar, eu disse para ele o que eu digo quase toda semana. Em medicina,
Primeiro é o paciente, depois é o meu dinheiro. Eu quero ganhar o máximo possível, mas primeiro é o paciente. Aí o outro olha e diz, vai ser sacerdócio. Assim, uma dúvida que é assim, mais curiosidade, que eu sei que todo mundo está assistindo, qual o caso mais difícil que vocês pegaram? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma. Foi o meu, não sei se é o seu, doutora. A paciente mais bem operada e que não aceita. E que não se vê daquela forma. Transtorno disfórmico corporal. Exatamente, fobia. E você faz a técnica e a paciente está muito bem operada. Não há quem possa dizer nada sobre aquele resultado e a paciente dizendo para você que não está satisfeita, não está satisfeita. Fazer o quê? Eu tive um caso desses. Ela ia no consultório, tinha feito uma face. Paciente bonita, jovem, bonita e muito tranquila, muito bem. Aí chegava no consultório, eu não gostei. Não era assim que eu queria, não era assim que eu queria. O que você queria? Não. Sem possibilidade nenhuma de conversa, de entendimento. E aí eu falava com calma, com tranquilidade, dizia, vai para casa, vamos esperar mais um pouco, vamos ver o que a gente pode fazer. Daqui a uma semana você volta e tal. Ela chegava em casa e me mandava flores para mim. Porque ela via a atenção, o carinho ou qualquer coisa, e isso é um problemaço, porque isso é patológico e não tem como resolver. Como é que ficou resolvido isso? Ao fim de 6 meses, a paciente desistiu de mim, eu não sei o que ela fez, mas ela não mais retornou. Ou ela aceitou, eu não sei, ou buscou outro para destruir. Porque muitas das vezes passou por outro. É uma destruição. E em processo, doutora Wanda, que a senhora foi assistente pericial? De processos que eu tenha sido? Qual, assim, mais complexo? Não me recordo nada agora tão... Assim, que tenha fugido muito da... Eu acho que geralmente caso de morte, acho que é pior, não é não? Eu nunca tive. Mas eu nunca atuou como perícia em caso de morte? Não, nunca. Agora, você está falando isso, eu, graças a Deus, acho que é uma bênção. Mas sempre está, qual o pior caso que eu já tive nesses 50 e poucos anos? Não posso rotular nenhum de pior caso. Tinha algumas dificuldades, sim, mas nunca o pior caso. Mas, como assistente técnico, eu me lembrei de um que, não sei se foi o pior caso, mas vale a pena ouvir. Por exceção, eu fui assistente técnico de uma parte autora de um processo, por exceção. Até quem me mandou esse caso foi Carlos Alberto Jaimovich, porque ele não abria sessão. Ele só aceitava ser assistente técnico de médico e não abria sessão. E ele sabia que eu também não aceitava, mas eventualmente podia abrir, foram pouquíssimas vezes. E nesse caso aconteceu, e por acaso, ou não, a parte autora era uma juíza titular do fórum aqui do Rio de Janeiro, em exercício. E eu aceitei ser assistente técnico dela. E fui à casa dela várias vezes, escrevemos coisas juntos, o processo encaminhou. Teve a perícia médica, eu participei da perícia mais de uma vez, que teve depois uma segunda perícia. E quando veio o laudo que eu elaborei o parecer, 2 advogados dela e ela me disseram que não aceitavam o que eu tinha colocado de elogio a um dos médicos que estava sendo processado, porque ele tinha morrido já. E eu fiz um comentário no meu parecer, no preâmbulo do meu parecer, que o colega já falecido era um profissional qualificado e respeitado no meio médico. Não, você não pode botar isso. Você não pode botar isso, eu estou deixando de ser seu assistente técnico nesse momento, porque eu vou botar o que eu acho que é correto. E aí a gente teve um entreverozinho, eu deixei de ser assistente técnico dela naquele momento, porque eu disse, ou coloca o meu parecer do jeito que ele está, ou então eu me retiro e não sou mais seu assistente técnico. Então foi a única vez que eu tive um entrevero, que eu até gostei de ter acontecido. Foi divertido, foi divertido. Então, mexeu com o meu ego. Eu gosto de falar essas coisas porque parece que não existe. Só esse ano eu tive 4 casos de morte. Poxa. 4 esse ano. Em cirurgia plástica? Em estética.
Em estética. Então, assim, eu costumo dizer que basta um. Você não sabe quando vai ser. Sim. Você não sabe em que momento vai chegar a bomba e vai estourar contigo. Então, nunca é impossível de trabalhar a prevenção. A prevenção, a gente já sabe que a assistente pericial ela pode ser antes de processo, não precisa ter processo para isso. E ela é fundamental nesses casos. Olha lá, o tempo passa, meus amigos. Tá pensando o quê? Você está correndo na esteira ainda? Já tá na hora de parar, hein? Então, eu quero agradecer. Eu gosto de visualizar os podcasts da pessoa correndo na esteira, escutando. Então, assim, nesse ela correu bem, acho que você terminou bem, já queimou suas calorias do dia. E quero agradecer muito. Espero que vocês tenham gostado, agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo, foi muito divertido. Se vocês gostaram, escreva aqui nos comentários. Se quiser algum tema que eles venham falar, marca aqui, comenta sobre isso. Escreve aqui que a gente passa para eles, a gente volta de repente fazer um episódio novo com eles. Para mim foi excelente. Doutor Milton, por favor, fala com o pessoal aí dessas considerações finais. Um prazer. Eu acho que isso que o doutor Limarque está fazendo, hoje com a nossa presença, outro dia com outros colegas, é fundamental para conhecer as coisas. É fundamental para saber que atitudes tomar hoje, como foi dito aqui, no passado, e nós fazemos parte de um passado também, era diferente. Hoje em dia não, é fundamental o conhecimento, a orientação, para não se chegar a um processo. Muito obrigado. Doutora Wanda. Queria reforçar aquilo que você falou sobre os 2 P's. Porque nem preguiça, nem pressa. E nem pressa para que a gente responda aos seus questionamentos, pacientes. Porque, eventualmente, nós estamos operando e hoje, com a necessidade de WhatsApp e ter que falar na mesma hora, responder em cima do lance, é quase impossível para nós estarmos à disposição. Que vocês compreendam isso, por favor, porque é muito importante. A gente vai responder, vai estar junto, reclama, pode pedir. Nós sabemos ouvir e sabemos entender perfeitamente a necessidade de cada um. Né? Acho fundamental. Já peço também você que está me assistindo, se você mandou o WhatsApp para mim agora, meu telefone está desligado, eu vou responder, mas daqui a pouco. Ou eu respondo hoje, no final do dia, amanhã, 5 horas da manhã, está recebendo a mensagem minha que você sabe como é que eu trabalho. Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Pessoal de casa, obrigado por vocês terem acompanhado esse episódio, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.